Então, o segundo vídeo eu detalharei sugestões de como contemplar as competências elencadas no eixo de metodologias, avaliação e ambiente de aprendizagem. Então, vamos começar aqui com metodologias, tá bem? Em relação a metodologias, então, temos que ter claro o seguinte: as metodologias que temos tentado implementar são as centradas na aprendizagem ativa. Então, eu tenho dito em algumas falas que me incomoda demais a pensar em metodologia. Eu penso que o certo não é a metodologia, colocar a metodologia como foco, mas sim a aprendizagem. Mas vamos, por enquanto, adotar o termo metodologias centradas na aprendizagem ativa. É a aprendizagem que tem que ser ativa e não a metodologia. Essa é a minha visão. Então, vejo que há uma inquietação muito grande em relação a como demonstrar as competências elencadas nos eixos, né? Espero que esteja claro agora para vocês que a maioria das competências elencadas em currículo as competências são, na verdade, o currículo, a construção e o desenvolvimento do currículo. Então, nós temos ali algumas competências atitudinais, como colaboração, respeito, responsabilidade, que estarão todas durante esse trabalho de construção, de criação, certo? Aí, talvez vocês estejam se questionando em relação às outras competências, como que elas serão desenvolvidas e demonstradas. Então, veja bem, como demonstrar competências referentes a metodologias de aprendizagem ativa, certo? Então, eu coloco aqui, esclarecendo alguns itens como sugestão, né? Talvez isso esteja muito claro em minha cabeça, mas não está tão claro para vocês que nunca viveram, né? Então, eu coloco, a construção de texto científico é um caminho que promove muita aprendizagem. Então, construir resumos, resenhas, fichamento, artigo, relato de experiência, com embasamento teórico, claro, isso revela uma grande demonstração de competência, mas lembrando que isso é um registro do que vocês compreenderam, tá bom? Por exemplo, na competência número 1, referentes à metodologia ativa, compreender e explicar o perfil profissional demandado pela sociedade contemporânea. Eu trago uma sugestão, né? Que tal montar um mural com imagem de profissionais no trabalho há 20 anos atrás e imagem de profissionais atuando depois da cultura digital? Não vai trazer professores. Ai, desculpa que eu esqueci um S. Eu coloco aqui, porque se você pegar professores há 20 anos atrás e agora, nós não teremos tantas mudanças, mas dependendo da área que você pegar, por exemplo, na indústria, no comércio, nós perceberemos que as mudanças são muito. Então, o perfil do profissional que se exigia anteriormente não é o mesmo perfil do profissional que se exige agora, né? Então, essa é uma sugestão de como você pode demonstrar essa competência. Não quero que vocês entendam que isso daqui é algo que tem que ser feito dessa forma. Não, é uma sugestão, tá bem? Em relação à competência número 2, analisar e justificar suas próprias escolhas pedagógicas como facilitador da aprendizagem. A minha sugestão é: o que acha de descrever uma aula e analisá-la a partir do que viveu até o momento de metodologia ativa e justificá-la à luz das teorias de aprendizagem? Você atua como facilitador? Se não, o que pode fazer para transformar sua aula? Então, essa reflexão aqui é uma reflexão muito rica e que demonstra muito conhecimento quando você o fizer. Então, o que acha de fazer isso daqui sempre no blog? Né? Você pode escrever no Word, mas essa publicação ela tem que ir para o blog. Pode montar uma apresentação de slide e depois levar essa apresentação para o blog. Então, eu quero que vocês tenham claro em mente que toda produção tem que ir para o blog. O que mudou foi que até o momento iam as produções da família e agora são as produções individuais, tá? Se não há produção, se não há publicação, é sinal de que não está acontecendo aprendizagem e isso é preocupante, tá bem?
Na competência número 3, que é integrar metodologias ativas a partir dos princípios da aprendizagem centrada no estudante. A sugestão: o relato de suas aulas ao tentar torná-la ativa e centrada na aprendizagem do estudante no blog, compartilhando com todos no grupo do Facebook, assim como uma análise das mudanças que ainda pode promover, seria uma bela demonstração de competência. Então, esses relatos que nós temos chamado muita atenção em relação ao portfólio de aprendizagem. Então, esse é um instrumento muito rico de demonstração de conhecimento, certo? Demonstrar, referente ao 4, demonstrar diferentes métodos colaborativos de mediação da aprendizagem. A sugestão que trazemos é, por exemplo, os relatos das aulas envolvidas durante o desenvolvimento do currículo contemplará muito bem essa competência. Lembre-se de olhar a ação à luz de um referencial teórico que te dará maior empoderamento na argumentação. Então, não é simplesmente relatar, mas sim argumentar. Também é o que nós temos pedido para os nossos alunos, e o que o mais desafia vocês é fazer esse exercício, não somente do relato, mas sim da argumentação. Não somente olhar o que foi feito, mas olhar o que foi feito e o que foi aprendido também. Né? Então, essas são as sugestões que trazemos no eixo metodologias centradas na aprendizagem ativa. Aqui, muito brevemente, eu trago algumas sugestões de demonstração de competências em relação à avaliação. Eu não trouxe as competências, eu trouxe como que o MAIS está utilizando os instrumentos de avaliação para avaliar o desenvolvimento das competências de vocês. Então, eu trago aqui, a partir do desenvolvimento de atividades práticas registradas no MAIS nos seguintes ambientes virtuais. Então, quero deixar claro que os instrumentos de avaliação utilizados pelo curso, por nós, são planilha de individualização, nesse momento, né? Aquela planilha, os registros que vocês estão colocando ali, servem de avaliação, seria, falando num termo tradicional, a prova, o blog, o portfólio de aprendizagem e o Facebook. Então, eu tenho feito alguns áudios curtos, chamando a atenção de vocês para isso. Se não há registro na planilha, se não há registro no blog, se não há registro no portfólio de aprendizagem, e se não tem nada compartilhado por vocês no Facebook, quer dizer que nada está sendo feito, né? Então, aí não há demonstração de competências, né? A partir do momento em que a aprendizagem ela passa a ser responsabilidade de vocês e focada na aprendizagem, não no meu bem ensinar, na ensinagem, né? Como o Pacheco vai dizer, então vocês têm que demonstrar isso. Não basta pintar a planilha de verde e dizer que você tem aquela competência. A competência ela tem que ser transparente, ela tem que ser demonstrada, né? Então, em relação à planilha de individuação, é um instrumento muito rico de demonstração de competências, como a autogestão do tempo e responsabilidade pela própria aprendizagem. Então, ali, talvez a partir de agosto, nós vamos diminuir um pouquinho a cobrança de vocês. Então, os mediadores estão presentes não para cobrar, mas sim para orientar naquilo que vocês têm dificuldade. Se vocês não pedem auxílio, é sinal que não tem dificuldade, né? O blog, usado para demonstração de todas as competências construídas, tudo que for construído, seja no Padlet, seja no PowerPoint, seja no Word, aonde vocês quiserem construir, seja numa folha sulfite, seja no caderno, seja no Flipchart, aonde vocês quiserem registrar, tem que ir para o blog, tá bom? O portfólio de aprendizagem, que me incomoda um pouquinho, porque não é um hábito nosso fazer o registro de nossa aprendizagem, refletir sobre aquilo que nós aprendemos. Seria aquela pergunta que o pai sempre faz quando o filho chega em casa. O que você aprendeu hoje? E a criança muitas vezes não sabe responder porque ela não tem consciência do que ela aprendeu, porque o foco foi a ensinagem. Talvez ela consiga relatar o que o professor falou, o que o professor tentou ensinar. Então, o relato para fora é muito mais fácil do que para dentro, porque nós não fazemos esse exercício.
Então, eu coloco aqui, ao assumir nosso desenvolvimento cognitivo com responsabilidade, constantemente a aprendizagem é construída em níveis mais complexos. O portfólio é a ferramenta que possibilitará a análise do processo de aprendizagem individual. Então, volto a repetir, se não há registro no portfólio, não há demonstração do processo, nós não conseguimos analisar, nós não conseguimos acompanhar o processo. Então, é o hábito da escrita, da autoria, que nós não temos. Se nós não temos o hábito de escrever, dificilmente nós vamos sair do fosso que estamos em relação à leitura, escrita e interpretação, que todos os alunos têm essa dificuldade. Então, meu questionamento é: será que a dificuldade dos alunos não é o reflexo da nossa dificuldade? Fica aí o questionamento. E o Facebook? Em nosso caso, ele é usado para compartilhar e divulgar a aprendizagem construída. Eu não coloquei aqui o WhatsApp, mas acrescento, o WhatsApp ele é usado para essa comunicação mais rápida. Me incomoda um pouquinho a gente estar utilizando ele para cobranças, né? Mas eu compreendo que nós estamos num processo e gradativamente o que eu espero é que essas cobranças elas parem de acontecer, que vocês tomem para si a responsabilidade pela aprendizagem de vocês, certo? Bom, por fim, ambiente de aprendizagem é um presente, eu vejo. Quando eu elenco as competências até o nível 4 aqui, né, até a quarta competência, para mim está muito claro que quando vocês tentarem desenvolver ou demonstrar ou registrar as competências anteriores, vocês chegam nessas de ambiente de aprendizagem. Então, como demonstrar? Então, eu vejo que as ferramentas, elas são usadas para demonstrar competências. Então, os ambientes de aprendizagem estão integradas às competências dos demais eixos. Temos nesse eixo instrumentos de criação ricos ao serem usados como meio para o desenvolvimento intelectual. Então, quando eu coloco aqui, produzir portfólio, é o que nós estamos pedindo lá nas competências de avaliação, a todas as outras, de demonstração a partir do blog, de construção a partir do Padlet, de compartilhamento a partir do Facebook e do YouTube, de interação a partir do WhatsApp, e aí vai, né? E a mesma coisa acontece ao realizar trabalhos colaborativos com suporte web tecnológico. Então, quando vocês tentarem construir o currículo, por exemplo, vocês vão realizar trabalhos colaborativos e vão utilizar a web tecnologia. O terceiro, utilizar ferramentas digitais para aprendizagem. Então, a todo momento vocês estão utilizando ferramentas digitais para aprendizagem, vocês precisam demonstrar isso. Quando vocês utilizam ali o PowerPoint, quando vocês utilizam o Prezi, quando vocês utilizam o documento G-Drive, quando vocês construem um questionário, vocês estão fazendo isso. Utilizar mídias sociais e outras ferramentas conforme seu potencial de construção colaborativa do conhecimento também volto a isso. Essa competência está integrada às demais. Ela serve para demonstrar as outras competências. E aqui, na 5, 6 e 7, eu vejo que essas competências vão estar presentes no currículo, né? Então, quando temos desenhar processos de aprendizagem em ambientes autênticos, utilizando a aprendizagem móvel, penso que uma sugestão seria na construção e desenvolvimento do currículo baseado por competência, vocês vão desenhar procedimentos de aprendizagem em ambientes autênticos, né? Integrar tecnologias digitais a partir dos princípios da educação híbrida, flexível, da sala de aula invertida. Também penso que no desenvolvimento do currículo baseado em competência, vocês procurarão desenvolver e demonstrar essa competência. Influenciar colegas no processo de aprendizagem colaborativa, também durante o desenvolvimento do currículo baseado por competência. Então, é isso. Espero ter esclarecido alguns pontos. E caso haja alguma dúvida, avise-me que com o meu afastamento, a partir do dia 3, essas aulas em forma de vídeo, elas se tornarão mais constantes, tá bem? Até mais, vejo vocês na semana que vem.